Boa noite, Gui. E hoje vai ser aula particular? Ah, não. Boa noite, Laura. Cadê essa galera? Vocês não têm aula isso de matemática hoje, não? Teve uma galerinha aí que disse que tinha uma, sei lá, alguma coisa de matemática. E aí não pôde fazer aula. Esperar a galera entrar. Espera aí. Mais um. Boa noite, Dudinha. Gente, hoje, antes de entrar no tema, e eu tentei melhor misturar um tema todo positivo, um tema médico, ele é um tema médico, todo positivo, e ele é mais filosófico, é sobre uma virtude. Eu sei que vocês têm dificuldade para serem fofinhos, só querem saber de problematizar. Então, eu tentei juntar tudo para ver se isso daí facilita para vocês. Mas, antes de falar sobre isso, eu vou voltar no nosso simulado, porque de todo mundo que fez naquele dia, todo mundo, só uma pessoa dividiu o tema certo. Eu não digo nem que é o certo, eu digo que é o esperado. Garante que vocês não vão tangenciar o tema. E vocês vão ficar dentro do tema. Então, esse aqui foi o simulado da gente. Teve quem fez um dia, teve quem fez depois, mas ainda assim, foi um simulado assim, foi para todo mundo. Não passei para outras pessoas, não. Deixa eu falar aqui, pessoal. Bom, enfim, gente, o que eu tinha falado para vocês na última aula, quando a gente fez aquela coisa de direcionamento. Positivo com positivo, negativo com negativo. Quando o tema é todo positivo, a gente só vê coisas positivas nele, a gente faz, sabe, propriedade distributiva, que você pega o que tem em comum, é exatamente isso daí. É propriedade distributiva. E quando é tudo negativo, a gente faz a mesma coisa, a mesma propriedade distributiva. Você pega o positivo, pega o negativo e divide. Foi o que a gente fez no tema da indiferença, no tema da ética, que a gente fez essa distribuição. Nesse daqui a gente vem, ó, positivo, a importância do discernimento crítico ao consumir séries médicas por parte dos interessados em seguir essa carreira. Quando a gente fala importância, eles automaticamente a gente já sabe que é positivo. Não tem em meio a nenhum cenário, não tem em um contexto social marcado por nada. Então, isso aqui é positivo. A gente tem o para aqui, que é um indicador para que, primeiro, não se deixem guiar por idealizações ficcionais. Então, esse não se deixem guiar está diretamente relacionado à importância do discernimento crítico. Então, ele também é positivo. E compreendam, ou seja, esse daqui também está ligado, porque eu ia de adição. E
compreendam com responsabilidade a complexidade da prática médica. Então, esse daqui também é positivo. Lembrando que na tese de vocês, preferencialmente, desejavelmente, o que tem que estar na tese é o que está aqui. É o que está em negrito. Teve gente que trouxe na tese isso aqui, o impacto da mídia na formação de opiniões e decisões, entre elas a escolha da carreira da medicina. Essa partezinha que está aqui é um temperinho, essa partezinha aqui é um argumento secundário. Ele é meio que um pano de fundo para vocês argumentarem. Ele entra com o que a gente chama de SP implícita, ou seja, situação, problema implícita, mas ela é implícita. Não é uma situação, problema que a gente vai abordar no D1 e no D2. No D1 e no D2, a gente vai falar. O D1 vai ser isso aqui tudo. A importância do discernimento crítico, para que essas pessoas, ou seja, os futuros médicos, não se deixem guiar por essas idealizações. Deixa eu descer isso aqui. E o D2 é a mesma coisa, lembrando, propriedade distributiva. O D2 vai ser a importância do discernimento crítico ao consumir séries médicas por partes interessadas em seguir essa carreira para que compreendam com responsabilidade a complexidade da prática médica. O D2 é isso aqui. O centro da discussão não é a idealização. Ele não quer que você fale sobre essa idealização. A gente sabe que tem as idealizações de Grey's Anatomy, House, Good Doctor, tal, todas essas séries aí trazem uma realidade totalmente maquiada. O que eles querem ver aqui é o posicionamento daquela pessoa, tipo de vocês, que pensam em seguir medicina diante dessas séries. Eu até botei aí no texto motivador, que depois que a Netflix lançou Grey's Anatomy, e foi logo na Netflix, veio pra cá, tipo, de 2012, 2013, que a Netflix pegou todos os episódios de Grey's Anatomy e colocou tudo de vez. Então, o pessoal começou, sendo que o Grey's Anatomy foi lançada em 2005, acho que muitos de vocês aqui não eram nem nascidos em 2005. Eu sei porque eu sou Grey's Anatomy, tipo, raiz mesmo, eu assistia desde o primeiro episódio. Então, assim, quando entrou Grey's Anatomy, todo mundo começou a assistir, porque realmente a série é super boa. Mas a gente se apaixona por Grey's Anatomy não é por causa do enfoque médico, é por causa das historinhas paralelas. Só que tem gente que fica enfeitiçado por essas historinhas paralelas, fica enfeitiçado porque ali aqueles médicos vestem aquela capa de heróis, são seres tanatolíticos. Quem é fã da Marvel aí pegou. Tem alguém que é fã da Marvel que pegou a ideia de seres tanatolíticos? Tanatolíticos porque aniquilam a morte. Então, os médicos são chamados de seres tanatolíticos. E isso daí acontece muito em Grey's Anatomy, que eles conseguem resolver tudo, e quando não conseguem, sempre tem uma coisa boa. Eles estão sempre penteados, não têm olheiras, estão sempre limpos, estão sempre... Enfim, eles estão sempre bonitos ali dentro. Não mostram eles exaustos, não mostram eles sem comer, sem dormir, sem nada. Isso a gente tem aonde... Eu acho que eu botei nos textos motivadores, isso a gente tem sob pressão. Sob pressão, que aqui no Brasil mostra hospital sem recurso, hospital sem tecnologia, os médicos lutando ali, mostra erro médico, dilema ético, tudo isso em Grey's Anatomy, e a mulher casa com o cara para dar plano de saúde, a outra tira, né, esqueci como foi, que aquela lourinha, aquela Izzy, cortou o negócio lá do cara. Então, assim, uma pessoa que assiste isso e pensa em fazer medicina, muitas delas que não têm esse discernimento crítico podem achar que a medicina é isso. Minha filha pensou em seguir medicina, ela é advogada, ela pensou em seguir medicina. Quando ela começou a ver, ela já sabia até o que ela ia fazer. Ela devia ter uns 12 anos. Não, eu vou fazer neonatologia, que eu quero ser igual, eu esqueci o nome da personagem, que era a ex-mulher de Derek, de McDreamy, mas ela queria fazer neonatologia justamente para ser igual a ela. Ela não queria fazer medicina.
ela queria ser igual àquela médica. Então, o discernimento crítico é para isso, não é sobre as idealizações. Então, muitos de vocês passaram de um inteiro falando das idealizações, descrevendo essas idealizações, que a gente já sabe, o corretor já sabe. Não é informação, vocês estão falando de informação que ele já conhece, tanto que está aqui, ó, o impacto da mídia na formação de opiniões, decisões, entre elas a escolha da carreira. Ele fala disso aqui também, não se deixem guiar por idealizações ficcionais. Então, o corretor sabe que isso daí existe. O que ele quer é que você fale como que esse discernimento crítico vai impedir que o profissional de saúde, como ele vai impedir que o profissional de saúde não, desculpa, o futuro profissional de saúde não seja enfeitiçado por isso, não seja influenciado. Eu fiz até mostrei até para algumas pessoas. Eu fiz um D1 modelo. Isso daí, na verdade, eu peguei de uma ex-aluna minha, que a gente tinha feito no semestre passado. Foi o D1 mostrando a problemática implícita. A problemática aqui não vem para ser o centro da discussão, mas ela parece implícita, assim como em todo tema que tem importância. O que está acontecendo, que eu vejo aqui, e que é o mesmo problema que a gente tem em turmas que vão fazer paulistas, é que vocês têm a mentalidade Enem, que não é nem vocês problematizam tudo. Vocês problematizam tanto, quando muitos de vocês se depararam com perspectivas, a galera meio que entrou em parafuso. Sendo que essa perspectiva não precisa ser só negativa. Essa perspectiva, ou não precisa ser só positiva, pode ser uma perspectiva negativa. Se eu fosse escrever esse tema, eu diria que o envelhecimento na sociedade brasileira, ele tem uma perspectiva negativa e etarista. Ele tem uma perspectiva etarista por causa do preconceito e da inoperância governamental sempre. Mas aqui a gente não tem essa obrigatoriedade de problematizar, a não ser que venha realmente o problema. Mas a gente não tem. O que eles querem é o seu posicionamento, a sua reflexão sobre essa parte que está aí no negrito e que é positiva. É para você dizer como acontece. A problemática vem em segundo plano. Tem isso aqui, ó. D1 seria mais ou menos isso aqui, ó. De fato, o tópico frasal, a criticidade daquele que almeja a medicina ao assistir às séries médicas evita que seja daqueles influenciado pelos cenários idealizados desses programas. Aqui o tópico, que é nada mais, nada menos do que um recorte do que a gente falou aqui, ó. A importância do discernimento ou passos interessados em seguir essa carreira para que não se deixem guiar por idealizações ficcionais. Então, está aqui, ó, a criticidade daquele que almeja a medicina ao assistir às séries médicas evita que seja influenciado pelos cenários idealizados desses programas. Agora, aqui a gente vai entrar com as causas. O que o discernimento crítico desenvolve no indivíduo para ele conseguir discernir isso daí, para ele conseguir perceber que aquilo ali é uma idealização. Agora que vocês vão ver que é a problemática implícita. Isso porque uma postura reflexiva desenvolve no futuro médico a racionalidade e a capacidade de análise à problemática para perceber que tais produções são moldadas para o entretenimento e não para retratar fielmente o cotidiano hospitalar. Implicitamente, o problema está aqui. Em Grey's Anatomy, por exemplo, engraçado que todo mundo aqui assiste série médica. Foram poucos os que trouxeram um exemplo de série médica. Qualquer exemplo de série médica. Não precisava trazer a mesma coisa que estava no texto motivador. Vocês poderiam até trazer a mesma série, contanto que não fosse a mesma situação. Então, aqui, ó, em Grey's Anatomy, por exemplo, a rotina hospitalar, ó, o problema de novo, é dramatizada com diagnósticos rápidos, curas quase instantâneas e enredos centrados no heroísmo, criando a ilusão
criando a ilusão de que a medicina é movida por momentos de glórias e decisões impulsivas. Olha aqui a problemática implícita. Então, quando a gente traz importância, é sempre para evitar. Nessa seara, a criticidade permite o reconhecimento, de novo, desses exageros narrativos. Então, ele permite isso daqui. Então, permite o reconhecimento desses exageros narrativos e a busca por informações concretas sobre o curso e a prática médica, equilibrando o fascínio da ficção com a consciência da realidade profissional. Ou seja, quando a pessoa tem discernimento crítico, ela olha aquilo ali, não, isso daí não pode ser verdade, não é possível. Eu cansava de pensar isso quando assistia House, que ele tinha uns diagnósticos, assim, muito doidos. Aí eu lembro que eu ia no Google, não tinha ChatGPT na época, eu ia no Google pesquisar. Teve um que chamou minha atenção, de uma mulher que estava envenenando o marido com ouro. Ela botava ouro em pó na comida dele e por anos ela envenenava o cara. Então é como se ele fosse morrendo aos pouquinhos. Então isso daí foi um dos diagnósticos que eu achei que era inventado, e não era. Todas aquelas doenças ali realmente aconteciam. Então, quando a gente consegue reconhecer que aquilo ali é uma enganação, tipo em The Good Doctor, que todo mundo opera tudo. Todo mundo opera tudo. Um cara que é, sei lá, cirurgião geral faz uma cirurgia plástica. Um cara que é cirurgião plástico faz uma neurocirurgia. Isso daí também é para se questionar, porque todo mundo tem uma especialidade, mas atua em várias áreas. Isso daí eu acho que não existe na medicina real. Então, aqui, ó, a criticidade permite o reconhecimento desses exageros e a busca por informações concretas sobre o curso e a prática médica, equilibrando o fascínio da ficção com a consciência da realidade profissional. E aqui é consequência disso. Ou seja, você tem o discernimento crítico. É um mecanismo. Você tem o discernimento crítico. O discernimento crítico faz o quê? Impede que você seja, sei lá, sugado por aquela ficção, que você seja influenciado por aquela ficção para escolher sua carreira. Qual a consequência disso? É uma consequência boa. Então, evita-se o risco de frustração e de escolhas vocacionais baseadas em ilusões, favorecendo a formação de profissionais mais preparados e comprometidos com os desafios reais da prática médica, que exige esforço, empatia e ética. Olha, outra problemática aqui implícita. Virtudes que raramente ganham o mesmo destaque dramático nas telas. Então, gente, se o tema é todo positivo, se ele não mostra uma problemática explícita, não tem por que vocês problematizarem. A problemática não pode ser o centro da sua argumentação, já que o tema é positivo. Quando a gente fala, eu canso de perguntar isso aqui para o pessoal, quando a gente fala, sei lá, a importância da confiança em um relacionamento amoroso. Se eu falar aqui para um de vocês, você sabe qual é a importância da confiança no relacionamento amoroso? Eu não estou dizendo que alguém aqui trai namorado para namorada. Eu não estou dizendo isso. Quando a gente fala da importância, é para dizer por que é importante. Para você conseguir estabelecer um diálogo com a pessoa, para você não esquentar a cabeça desconfiando daquela pessoa, para você conseguir, sei lá, contar suas coisas, ter alguém ali em que você, sei lá, com quem você possa dialogar, trocar uma ideia, contar um segredo. Essa problemática implícita de traição, ela não é o cerne da questão. Não é, voltando ao simulado das Arnes, não é porque tinha lá que os médicos sofriam pressões externas que eles são antiéticos. Eles sofriam as pressões externas, mas nem sempre eles se rendiam a essas pressões externas. Então, eu lembro que o D1 do Simulado das Armas, eu até conversei aqui com vocês, era para vocês falarem dessa pressão. Muita gente errou e tirou nota baixa, porque em vez de falar dessa pressão, falou de médicos antiéticos. Já o D2 era para falar
da importância da ética, mas não era de qualquer ética, diante dessas pressões. Então, a ética vinha para impedir que os médicos se rendessem a essas pressões. Era para o médico ser mais firme, ele ser mais resiliente, ele ser mais comprometido com o paciente dele. E não só, que foi o que muita gente trouxe no D2, não era só, o médico escuta o paciente, o médico toca uma alma, que é outra alma humana. Eu, inclusive, não gosto dessa citação, porque eu acho ela meio de fantasma. Eu não ia gostar que uma alma humana me tocasse, mas nem a pau, que um monte de medo de espírito. Mas muita gente trouxe isso. De um médico cuidar do paciente, não sei o quê, mas ninguém falou de um médico ser firme para lutar pelo paciente quando aquele hospital nega um exame porque diz que aquele exame custa caro e o médico bater pé firme. Estava lá bem claro na proposta. O médico lutar pelo bem-estar do paciente. Lutar pelo bem-estar do paciente, ele tem a ética dele para o hospital dizer, não, você não pode fazer esse exame, porque esse exame é caro. Ele vai dizer, não, o paciente precisa desse exame. Para ele não se render a atender um paciente com 5 minutos de consulta, porque o hospital disse que ele tem que atender, sei lá, 50 pacientes em 1 hora. Essa é a questão, gente. Vocês ficarem ligados nos 2 eixos, lerem os textos motivadores. Já teve gente aqui que me falou, não há tempo para ler os textos motivadores. Não é possível, gente. Eu acho que muitas vezes vocês estão se preocupando muito mais em escrever rápido para terminar a redação do que botar a cabeça no lugar, parar um pouquinho, 5 minutos que vocês levem lendo o texto e mais, sei lá, que seja 8 minutos fazendo um planejamento muito rápido. Isso vai fazer toda a diferença. Vai sair uma redação maravilhosa? Não, mas não vai sair um 4. Não vai sair um 4,8, um 5. Pode sair um 6, pode sair um 7. E isso daí faz toda a diferença. Eu tenho total certeza que vocês não têm o tempo ideal para poder fazer a redação. Eu tenho total convicção disso. Mas que dá para ler o texto motivador, eu acho que dá isso, evita o tangenciamento. A importância do tópico frasal mesmo. Na hora que você joga um tópico frasal, na hora que na introdução você coloca sua tese certinha, sem parafrasear, não é, por exemplo, num tema de resiliência, você trazer humanidade, humildade, sei lá, empatia. Na hora que você coloca desse modo, surge a importância da empatia. Quando o tema é de resiliência, você está tangenciando. Então, a questão de ler com atenção e dividir certo é justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, eu quis dar essa parada aqui, porque eu fiquei preocupada. E quando eu falava com o pessoal, eu recebia, ia botar na plataforma e ia lá olhar. Era um por um. Você tangenciou o tema. Todo mundo aqui hoje que recebeu. Tirando, cadê ela? Tirando uma pessoa que está aqui que não tangenciou. Mas eu fui falando com todo mundo, você tangenciou. Falei, vixe, tangenciou. Nossa, mas tinha uma problemática ali. Como era que eu ia fazer assim, problematizar? Gente, deixem de ser barraqueiros. Nem tudo é para problematizar. Isso aqui é sobre importância. Não tem um problema aqui. Não criem um problema onde não tem. O problema vem implícito. O problema, não deem, tipo assim, atenção ao problema. Botem ele ali em segundo plano, que é onde eles têm que estar. Quando o problema vem explícito, vocês vão reconhecer que aqueles temas que a gente fez de real e ideal no início do semestre, a importância de viver no presente em um contexto dominado pela cultura da produtividade que impede o ser humano sei lá, de cultivar esse momento. Eu nem lembro mais como era o tema. Mas a problemática estava lá bem clara. Então, vocês podem dedicar um D1 inteiro para poder trazer esse problema. Um outro que a gente fez que foi da indiferença. A indiferença social diante do sofrimento humano, considerando a normalização da violência e a seletividade da empatia. Só problema. Vocês vão ter o D1 e D2 aí só de problema. O tema da baiana, só de problema. Os impactos da cultura do imediatismo no comportamento, na saúde mental e na formação intelectual.
Vocês podem problematizar à vontade, mas esses que têm importância e seguem com coisa boa, e que vocês conseguem achar importância para uma coisa e outra, não tem problemática. Estamos conversados? Todo mundo calado. Eu não sei se vocês estão prestando atenção. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, mas... Vou abrir o tema de hoje. Diga, Liz. Nesses temas, assim, o que eu fico em dúvida é porque, eu não sei, eu acho que fica meio que incompleto, eu fico repetindo muito quando não tem problematização, entendeu? Aí, nessa parte aqui que você deixou em vermelho, criando a ilusão de que a medicina, não sei o que lá, essa seria meio que a problematização, tipo, a discussão do tema, é isso que eu fico em dúvida, onde botar a parte da criticidade, porque senão eu acho que fica muito positivo. Ué, positivo, você não pode ter criticidade no positivo, não? A gente só tem criticidade quando a gente é barraqueiro, Liz. Gente, não dá para apontar só o problema. A gente tem soluções, vocês estão muito pessimistas. Não pode ser assim, não. Ou seja, você só tem... a problemática aqui, ela está implícita, ela está dentro do tema. Ela não é a questão. O que você tem que falar aqui é que a criticidade, que é o que ele está perguntando, como essa criticidade vai fazer, como é que ela vai fazer o profissional de saúde, o futuro profissional de saúde, não ser influenciado por essas séries médicas. Por exemplo, se eu perguntar para você, você faz isolada de quê, Liz? Só de redação, atualmente. Nem cursinho, nada? Ah, sim, faço cursinho. Faz cursinho. Você está se preparando para medicina, ok. Qual a importância de você fazer... Qual a importância de você fazer um cursinho para passar em medicina? Você prepara para a hora da prova, seria isso? Ele prepara para a hora da prova. Como que ele prepara para a hora da prova? Disponibilizando conteúdo, aulas. O que mais? Você percebeu que você não está problematizando? Ah, sim, entendi. Seria meio que só exaltar, assim, e aí destacando esses pontos. A parte do virtudes, habilidades, não sei o que lá. Exatamente. Assim, né? Mas você percebeu que você está falando, você está verbalizando isso. Então, por que eu estou te pedindo para falar a importância de você fazer um cursinho? Agora pense, o corretor está lendo, está lá, a importância do discernimento crítico. Vocês não falam, não porque muitas pessoas querem fazer medicina não têm um discernimento crítico. Seria a mesma coisa de você falar aqui para mim, não, porque é importante porque tem muitos alunos que não fazem cursinho. E esses alunos que não fazem cursinho, eles não praticam, eles não assistem a aula com um professor bom, mas não foi isso que eu te perguntei. O que eu te perguntei foi, você me disse que o cursinho faz você, sei lá, melhorar melhorar seu rendimento. E eu te perguntei de que forma ele faz isso. Em nenhum momento você falou problematização. A problemática vem implícita. Por exemplo, você pode dizer que, você fala, a importância da aula de redação. A aula de redação é importante para melhorar a escrita. Tá, mas me convença, como que ela melhora a escrita? Ela melhora a escrita a partir do momento, olha a habilidade, que desenvolve no aluno a disciplina. Para quê? Para aquele aluno adotar, sei lá, para aquele aluno ter o comprometimento de escrever toda semana, de treinar toda semana, a constância. Tá, e o que mais ele aprende nas redações? Olha a problemática implícita. Impede que o aluno ele recaia nos erros dele nos erros gramaticais, impede que ele traga repertórios não produtivos. Por quê? Porque ele aprende a colocar o repertório no lugar certo, a não usar só repertório de bolso, usar repertórios relacionados ao tema. Você percebe que a problemática fica implícita. Ela não é o centro da discussão. Como é que você traz sua criticidade? Na hora que você cria um mecanismo, que você
Joga, é a forma como você vai trazer. Você pode trazer um adjetivo, você pode trazer um advérbio. Mesmo no positivo, você consegue deixar essa criticidade. Não sei se alguém vai fazer FUVEST ou já tentou fazer, por exemplo, Santa Casa, essas coisas. A argumentação nem sempre é sobre problematização. A argumentação é mais uma reflexão, uma análise no geral. Por exemplo, teve um tema que eu fiz que era a ignorância é uma virtude. Como é que você pode só problematizar isso? Teve gente que disse que a ignorância é uma virtude porque ela consegue blindar você de sofrimento, tá, essas coisas. E teve gente que disse que não era uma virtude porque simplesmente ela impede a busca por conhecimento, impede a evolução humana, já que se você vive na ignorância, você não evolui, e você evoluir é exatamente o que a função da virtude, não a função, né, mas o que caracteriza uma virtude, que é a evolução humana. Então, é sobre isso. Problematização, vocês trazerem ação 1 e ação 2, desafio 1, desafio 2, causa 1, causa 2, é Enem, gente. No Enem, teve o tema da cultura da paz, que era a urgência da sociedade buscar ações para promover a cultura de paz. Tá bem, galera? Ação 1 e ação 2. Ok, você traz ação 1 e ação 2, tudo bem, você vai falar da cultura de paz. Mas as posturas conturbadas e violentas? Onde que essa galera trouxe? Se só falou nas ações. Onde que essa galera falou da importância de uma cultura de paz? Entenderam? Então, estamos começados. Esses temas, eu adoro esses temas positivos. A escrita é mais bonita. Vocês podem usar palavras como glorifica, palavras como suscita. Tipo, palavras muito mais bonitas vocês podem usar aqui. E não, tipo, problemática, conscientização, urge. Essas palavras assim não existem num tema positivo. Ele é milhões de vezes mais bonito do que um tema negativo. Vocês vão ver. A leitura, a escrita dá, assim, um avanço, é uma evolução na escrita de vocês. Vocês vão ver que vocês vão aqui, vocês vão virar verdadeiros poetas e poetisas. Então, dito isso, um tema que é extremamente poético, o tema da semana. Então, Liz, como você dividiria esse tema aqui? Quem é D1 e quem é D2? Alguém sabe? Liz, eu falei com Liz, porque Liz é a barraqueira da turma, é a problematizadora principal da turma. Acho que eu dividiria a importância da prudência, não sei o que lá. Aí, essa seria a primeira parte, né? Aí o D1 seria a questão de orientar os profissionais diante das incertezas clínicas, e depois seria garantir os direitos éticos para promover a dignidade. Seria mais ou menos assim? Seria exatamente assim. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Salvei mais uma alma do purgatório. Então, seria D1, seria a importância da prudência na prática médica, seria isso aqui. Mas alguns problematizadores, então, né, Guilherme, vão dizer que incertezas clínicas é um problema. Realmente, pode ser um problema, mas ele não é o principal aqui. A gente está discutindo coisas mais relevantes. Oxe, a letra aqui está diferente. E o D2 vai ser a importância da prudência na prática médica como forma de garantir decisões éticas que promovam a dignidade do paciente. É isso aqui. A pergunta que a gente vai fazer quando a gente for
quando a gente for planejar, é só botar o como aqui na frente. Ó, seria como a prudência na prática médica orienta ou guia, alguma coisa assim, o profissional a agir com equilíbrio diante das incertezas clínicas, que é a mesma coisa. Como a prudência na prática médica garante decisões éticas que promovam a dignidade do paciente. Seria isso aqui. Por isso que eu sempre vou. Que virtude desenvolve? O que se aprende? Essas perguntas, mais uma vez, não foram vozes da minha cabeça, não. São perguntas que estão na matriz de correção dos corretores, né? Dos vestibulares. Isso daí todo ano vaza esse negócio para eles. Não, é super secreto, não sei o quê. Corretor que corrige para o Enem não pode dizer que é corretor, isso daí é super secreto. É nada, porque todo ano, de algum jeito, cai na minha mão. De algum lugar aparece aqui. Porque alguém vazou e isso daí começa a viralizar. E foi estudando isso daí, conversando com corretores, que aí, para facilitar para vocês, eu formei esse passo a passo, porque é o que eles procuram no texto. Quando o texto tem uma problemática, eles vão perguntar qual a origem dessa problemática. Será que o aluno sabe como que isso aí surgiu? Muita gente chega, até no Enem, inclusive, muita gente chega e fala que é culpa do governo, que inoperância governamental, porque não tem políticas públicas. A pergunta do corretor é, por que não tem essas políticas públicas? Qual a origem disso? Por que o governo não garante as políticas públicas? Então, por isso que as causas são tão importantes. Eu também não sei direito por que o governo não garante. Eu até criei um argumentinho para o pessoal botar. Eu falo que o governo prioriza pautas de visibilidade imediata. Eu sempre coloco isso daí. E cola. Pautas de visibilidade imediata que trazem lucro financeiro ou então eles trazem retorno nas eleições, uma coisa assim, que a gente coloca sempre. Mas tem que ter essa causa. A outra coisa que a gente tem para a problemática é como se manifesta, como a gente percebe na prática aquilo ali, que aqui também tem. Aqui a gente, em vez de ter a causa, a gente tem a virtude desenvolvida. Eu não posso simplesmente afirmar que a prudência orienta o médico a agir com equilíbrio. Por que ela orienta o médico a agir com equilíbrio? Que tipo de virtude ela vai desenvolver nele para o médico começar a agir com equilíbrio? Talvez resiliência, paciência, temperança, tudo. E, engraçado que eu botei esse tema, só um parênteses, eu botei esse tema aqui para vocês, de prudência, porque diz que a prudência, segundo o filósofo Tomás de Aquino, ela é a mãe de todas as outras virtudes. Mas a que eu ia colocar, eu só não coloquei porque eu não sabia dizer direito, que é o magnanimidade. É o médico ser magnânimo, que é a mais viajada de todas as virtudes, essa magnanimidade, que é a grandeza do médico, a grandeza de espírito, de alma, tal, do que for. Eu ia colocar essa, mas eu falei, não, essa é muito viajada. Para poder ir, eu acho que a Baiana não ia viajar tanto para poder colocar isso daí. Então, por isso que eu coloquei prudência, que eu acho que é uma das mais importantes no do médico, e ainda assim é a virtude. Então, a prudência, a gente tem que estabelecer um mecanismo. A prudência gera resiliência. Ok, como que ela gera resiliência? Aí vem a outra coisa que tem de um tema que é positivo, de um desenvolvimento que é positivo. E a gente tem o que se aprende, que eu não tenho uma palavra melhor para colocar isso, que seria o que quando o médico se torna resiliente ou prudente, o que a prudência ensina? Seria, sei lá, ele aprende a agir com ética, ele aprende a priorizar o paciente, ele aprende tipo assim,
equilibrar os interesses do paciente, equilibrar a técnica com a ciência, ou a técnica com a humanização. E aí, como isso se manifesta? Como se manifesta é como a gente percebe na prática que aquele médico está sendo prudente. A gente percebe isso daí pelo, sei lá, de repente pelo diagnóstico mais assertivo. A gente percebe pela conversa do médico com o paciente, em que ele tenta dividir cada decisão com o paciente que tem a ver com o tema das armas, que é uma comunicação pautada no diálogo, na escuta, na linguagem clara, que é o paciente não usar aqueles jargões, aqueles termos técnicos. Tudo isso entraria ali, certo? Vou botar vocês aqui nesse docs para vocês darem uma lidinha nos textos motivadores e aí a gente construir, certo? A gente fazer junto esse planejamento. Eu vou botar aqui enquanto eu estou colocando todos vocês aqui, que demora um pouquinho, eu vou botar aqui o link e vocês, é só pedir acesso. Mas não estou vendo aqui compartilhar com pessoas. Vê se vocês conseguem entrar. Só tem uma lidinha nos textos motivadores. Ixi, parei de compartilhar sem querer. Vocês podem marcar se quiserem, viu? É mais fácil.
Acabaram? E aí, primeira virtude ou habilidade, não precisa ser uma virtude, pode ser uma habilidade. Quando o médico é prudente, eu ia até botar um vídeo aqui para vocês verem rapidinho de um médico falando sobre isso daqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Inclusive, doutor Drauzio Varela. Olá, pessoal. O equilíbrio é importante em tudo na vida e na medicina não poderia ser diferente. Eu falo isso porque alguns profissionais são tão entusiasmados com alguns tratamentos e indicam praticamente para todas as pacientes, porque acreditam que aquilo é o melhor que estão fazendo para conseguir os melhores resultados, mas muitas vezes estão enganados. Por isso, o exagero deve ser evitado, deve ser ponderado, devemos ser sensatos e ver se aquilo realmente é o melhor. Eu estou falando das biópsias embrionárias, porque não sou eu, como vários médicos do mundo, acreditam que está havendo um certo exagero na indicação dessas biópsias dos embriões. Antigamente se indicava para mulheres com mais de 40 anos, depois se baixou para 38 anos, hoje em dia até com 35 anos. Mas será que isso é necessário? Não está levando a algum erro? E essa possibilidade é bastante frequente. É o exemplo de hoje que eu recebi a foto de um tratamento que eu fiz de uma paciente. Ela ganhou o bebê na sua cidade, longe daqui. E ela mandou a foto do bebê com 3,1 kg, com 50 centímetros, lindo, maravilhoso, perfeito. Essa mãe tinha feito um tratamento numa outra clínica e transferiu 2 embriões saudáveis, euploides, e restava um embrião mosaico. Mosaico é quando na amostra das células biopsiadas vem as células de um bebê com cromossomos normais, mas também vem cromossomos alterados, que poderia levar a um abortamento, ou não engravidar, ou nascer um bebê com problemas. Mas, conforme o tipo de mosaico, essa chance de gravidez é bastante razoável e chega até 35%. Até um tempo atrás, esses embriões eram descartados, mas hoje em dia eles são avaliados e pondera se realmente vale a pena. E isso é importante sabermos, que muitas vezes o resultado vem como uma alteração, mas pode levar a uma gravidez saudável. E se estivéssemos descartando esses embriões, estaríamos impedindo que nascesse esse bebê e também dificultaríamos a chance dessa família de ter o seu bebê. Por isso é muito importante a reflexão, a ponderação e o equilíbrio. Isso é fundamental em todos os setores da vida e na medicina também. Em termos práticos, falando assim, com a linguagem mais simples, que eu não entendo de embriões, dessas coisas, por exemplo, um médico que tem um paciente idoso que tá. Eu vou dar exemplo de minha mãe. Pronto. Minha mãe tem 80 anos. Minha mãe tem 80 anos. E ela estava sofrendo muito com dores de cabeça extremamente fortes. Dores de cabeça muito, muito, muito fortes, a ponto assim dela parar tal. Então a gente levou ela no neurologista, ela fez a ressonância
E o que apareceu foi que ela estava com um tumor cerebral benigno, muito pequeno, muito, muito, muito pequeno. E, tipo assim, ela já entrou em pânico que ia morrer, não sei o que, tal. Minha irmã também me ligou, se acabando de chorar, minha irmã já ligou para mim dizendo que minha mãe estava com câncer no cérebro. Aí eu peguei e liguei para meu filho, né? Aí eu já mandei o exame para ele. Ele falou: não, ó, eu não vou dizer nada, porque sendo que ele estuda neurocirurgia. Ele chegou e falou: não vou dizer nada, porque isso aqui não, tipo assim, não estou preparado, não tenho conhecimento suficiente tal. Mas o que eu acho é que não é nada, é uma coisa até que ela sempre teve e que agora só está doendo, mas ele está aí parado, não cresceu tal. Essas coisas tem que acompanhar, porque minha mãe tem 80 anos, ela é uma pessoa idosa. Aí tá, ninguém acreditou nisso daí. Não, vai ter que operar, não sei o quê, pererê e tal. Enfim, a gente levou ela no neurologista. O que o neurologista falou? Ele foi muito prudente, por sinal. O que ele falou? Ele falou, ó, a senhora é uma paciente idosa, de 80 anos, com hipertensão, e a senhora não tem câncer, isso não é câncer, não é maligno, então, assim, por que a gente vai submeter a senhora a uma cirurgia, a uma anestesia, uma cirurgia cerebral, que é perigosa, sendo que isso daí pode trazer vários riscos. E a senhora pode viver anos com esse negócio aí, e ele não incomodar em nada. O que seria preocupante? Seria preocupante se ela estivesse tendo desmaio, se ela tivesse alguma alteração de visão, de algum, sei lá, alteração de audição, de fala, essas coisas. Ela não tinha nada disso, ela só sentia doer. Então, o tratamento dele foi sintomático porque, como ela tem 80 anos, era para preservar a qualidade de vida dela. Então, isso daí é uma decisão prudente, é uma decisão equilibrada que tipo assim, que pode trazer uma qualidade de vida melhor pro paciente. E, tipo assim, ele acalmou completamente. A calma dele foi assim. Ele falou: não, assim, ó, eu posso garantir que disso daí a senhora não vai morrer agora. Isso daí não vai estourar, não vai virar AVC, não vai virar nada, é benigno, tal. Isso até o nome lá do negócio. Então, esse é o médico equilibrado. O outro tipo de exemplo, assim, que eu tenho prático, que entraria, inclusive, no D2, que fala de decisões éticas que promovem a dignidade do paciente, seria o quê? Tipo, um paciente que se recusa a fazer uma transfusão de sangue por motivos religiosos. As pessoas que são testemunhas de Jeová, eles não aceitam fazer. É a crença deles. Um médico ético, ele não pode colocar a crença dele à frente da crença do paciente. Então, o médico prudente, em vez de impor o tratamento, ele vai começar um diálogo com aquela pessoa. Um diálogo respeitoso, ele vai buscar entender as crenças do paciente, vai mostrar outras alternativas, se é que vai ter outra alternativa, mas se tiver outra alternativa, ele vai mostrar, mas, acima de tudo, ele vai garantir que o paciente vai tomar uma decisão informada e autônoma. Isso daí é o que a gente chama de olhar o paciente como um ser digno. Um ser digno é aquele que tem aquele que tem a autonomia para tomar suas próprias decisões em relação ao tratamento. Ele é o protagonista do processo de cura dele. Então, a prudência do médico aqui não é só concordar com o paciente, mas é respeitar a dignidade e a autonomia do paciente, mesmo em uma situação que eticamente é super complexa. Porque a pessoa está ali, ela depende de uma transfusão de sangue para continuar vivendo. Ela não quer, ela se recusa. O médico que aceita isso está desistindo do paciente? Não está desistindo do paciente. Ele está respeitando. O paciente é autônomo. Às vezes é difícil para alguns médicos reconhecerem isso, mas eles precisam.
Teve uma aluna minha que contou que o pai dela ele é ainda, ele faz aquelas cirurgias bariátricas. E aí ela falou que teve um cara que teve uma complicaçãozinha, e o cara precisava de uma transfusão de sangue, e tava, e ele não queria de jeito nenhum, por motivo religioso. E tava a esposa e o filho pequeno dele lá, se acabando de chorar, que eram religiosos também, mas falando que, pelo amor de Deus, que ele aceitasse, e o cara batendo pé firme, que não ia tal. Era a crença dele, a fé dele. Para ele, aquilo ali é como se matasse ele. Aí, essa minha aluna contou que o pai dela pegou, deu um murro tão forte, que lascou a mão toda na porta de vidro. Ele disse que de tanta raiva que ficou. Depois ele foi lá, pediu desculpa ao cara, tal, mas ele se deixou levar. A emoção, querendo ou não, o médico é humano, né? Então, quando ele vê uma mãe com um filho pequeno chorando que o pai vai morrer, se não fizer aquilo dali, então, às vezes o médico se deixa levar, mas um médico prudente consegue manter a calma nesses momentos. Então, é sobre isso daí o tema. Lembrando que tema médico é sempre bom, porque as virtudes e tipo assim, as virtudes e as argumentações são muito parecidas. Eu, inclusive, criei um mnemônicozinho para isso daí. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Está até lá na plataforma, eu coloquei. Deixa eu botar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Eu acho que eu coloquei isso lá. Quando vocês têm isso, vocês vão caminhar por essas. Então, o que o médico humanizado precisa ter? R de respeito às escolhas do paciente, que é a autonomia, né? Entendimento das preocupações, das angústias, das dores, das preferências do paciente. C de compartilhamento de saberes entre paciente e médico, que é a comunicação eficaz. De entendimento não só da doença e do tratamento, mas também por trás disso daqui. E de idiosincrasias do paciente, tomada de decisão em conjunto e autonomia, empoderamento e protagonismo do paciente. Isso aqui. Esses argumentos aí se repetem. Eles se repetem em todo o tema médico, com variações, obviamente. Mas, enfim, e aqui as virtudes, né? Vou até botar, ó, coragem, fé, empatia, prudência. Nesse caso aqui, que habilidades ou virtudes, a prudência na prática médica desenvolve para orientar o paciente, ou para orientar o profissional a agir com equilíbrio, de acordo com os textos. Alguém? Ô, gente, me ajudem a preencher isso. Por sinal, quem quiser repertório, não é de bolso, viu, Thiago?
Quem quiser repertório coringa para poder iniciar os textos. Mas não é coringa, qualquer coringa, não. É um coringa pensado, calculado, medido. Me fala que eu crio um para cada um aqui. Para vocês iniciarem o texto com confiança. Mas vocês precisam me pedir, né? Para poder saber o que vocês querem. Porque eu não vou criar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas aqui. Eu não vou criar tantos assim. Então, quem tiver interesse em um repertório, entre aspas, de bolso, mas bem calculado, me fala, que eu tenho um arsenal desses aí. É minha diversão criar esses negócios. Então, quem quiser, depois me fala, porque isso daí dá uma segurança na hora que vocês vão fazer, o texto. Vocês chegarem com um repertório para introdução, assim, agora não mais uma vez eu digo, não é qualquer um. Tem que ser um repertório muito bem construído, tipo, daqueles que a pessoa fique, que o corretor fique inebriado lendo. Se é alguma coisa literária, alguma coisa assim. Tem um, inclusive, que. Deixa eu botar aqui, vou botar esse aqui para conversar. Eu usei ele hoje, inclusive. Alguém leu o Campo Geral aqui? Não sei se alguém leu Campo Geral. Campo Geral tem um dos contos de Guimarães Rosa, e tem um personagem chamado Miguelin. E Miguelin é aquele personagem complexo que ele tem praticamente todas as características do ser humano. Então, sim, esse repertório aqui, ó. Em sua obra, Campo Geral, Guimarães Rosa, escritor, aqui eu posso até deixar mais floreado, ó. No universo literário de Guimarães Rosa. Ele era médico, inclusive. Tem uma frase dele que é muito bom para vocês terminarem tema médico, que ele fala que todo amor é um pouquinho de saúde. É uma frasezinha pequena para vocês terminarem frase de tema médico. Todo todo amor é um pouquinho de saúde, que serve para acolhimento, humanização, essas coisas. O Universo Literário de Guimarães Rosa, médico e escritor brasileiro, em seu livro, Campo Geral, é retratado Miguelin, jovem em sua jornada de descoberta e desenvolvimento pessoal, a partir da sua personalidade, é aqui que entra, a partir da sua personalidade prudente e sensível. Quais características do personagem se tornam relevantes, especialmente na medicina, pois possuem grande potencial para suscitar nos profissionais o equilíbrio entre razão e emoção. Assertivas. Em relação ao
estar aquele por quem é responsável. Pronto, Miguelinho dá para um monte de coisa. Aí, na hora da gente trazer a tese, é que tem que ter um pouquinho de sensibilidade para poder trazer, que, sei lá, assim como Miguelinho mantinha o equilíbrio, era uma coisa assim, no cuidado com seu pai e o seu irmão, a prudência na prática médica é uma forma de orientar o profissional, e daqui vocês trazem a tese. Mas a questão dele é vocês trazem campo geral, a questão está aqui, ó, prudente e sensível. É um repertório coringa? É. Repertório coringa no desespero, não sou hipócrita, porque eu fazia ENEM todo ano, já cheguei a fazer GV, já cheguei a fazer USP, eu só não faço, mais uma vez, eu só nunca tive minha redação da Baiana corrigida, já tive das Arnes, da Unidom, da Fax, dessas todas aí já corrigiram minha redação. Eu só não tive da Baiana porque, para corrigir isso, você tem que ir para a segunda fase. E eu ficava, às vezes, por uma, duas, não ia. Mas eu sempre tinha meu repertóriozinho coringa lá no bolso, porque quando bate o desespero, a pressão em cima da gente, o tempo, tudo, eu sei que a gente vai precisar dele. Então, nesse caso aqui, no finalzinho, é só trazer a tese. Então, bora para o planejamento. Vou pensando aí em como colocar amiguinho. E aí, gente, as virtudes, vocês leram? Não, eu vou ter que preencher sozinha de novo. Vocês me deixam aqui sozinha, né? Felipe não veio hoje, Malu não veio hoje, Duda não tá falando, Liz tá quieta, Thay tá quieta, e eu fico aqui sozinha de novo. Então, bora lá. Habilidades e virtudes. Primeiro de tudo, o que é a prudência? Que foi o que eu falei. É a capacidade da pessoa, né, do homem, do ser humano, deliberar bem em situações situações particulares, situações que realmente ele vai ter que equilibrar a razão e a emoção. A prudência é isso, é esse equilíbrio. Tipo assim, uma palavra bonita e está no nível acima do cuidado. Então, a prudência é isso aí. Então, eu acho que a primeira virtude, ou sei lá, a primeira habilidade que o médico precisa ter aqui seria a humildade intelectual. Está aí no texto motivador, é a humildade intelectual. O que seria a humildade intelectual? É para ele reconhecer, e a gente bota o que se aprende, né? Ele reconhecer os limites da ciência e a complexidade de cada caso. Acho que todo mundo deveria ter humildade intelectual, porque eu tenho vários alunos aqui que, não que eu não queira ser contestado, pelo amor de Deus, que faz uma particular comigo sabe disso, que eu ouço tudo. Às vezes vocês trazem um repertório, por mais esdrúxulo que seja, eu faço de tudo aqui para encaixar o repertório de vocês. Mas tem horas que o aluno traz absurdos e a gente tem que chamar atenção. E tem gente que não gosta de ser chamada atenção. É aquele aluno que enfrenta o profissional, o professor fala, não, é isso aqui. E se o professor fala que o aluno está errado, ele fica puto da vida. Assim como tem professores que se o aluno fala que ele está errado, fica puto da vida. A gente tem que ter humildade intelectual para assumir que a gente não vai saber de tudo. A gente reconhecer nosso limite, reconhecer nossa incompletude. Eu adoro essa palavra, incompletude. Então, humildade intelectual é a primeira coisa.
A outra coisa é a sensibilidade. Por que que ele precisa de sensibilidade? É justamente para perceber o paciente. Aí a gente vem com o clichê dos temas médicos. Perceber o paciente como um ser bio, e todo mundo já deve ter escrito sobre isso, psicossocial, dotado de múltiplas esferas que devem ser contempladas e respeitadas, né? Então, isso daqui é acessibilidade. Outra coisa que o médico precisa ter é a paciência. Ele precisa de paciência, óbvio. Ele está lá com um caso, às vezes um caso complexo, ele precisa de paciência, porque ele precisa reconhecer que existem tratamentos, existem doenças que, para serem curadas, demandam tempo. Então, por isso a paciência. É uma coisa extremamente rara hoje. O que se aprende? Ou seja, o que que a prudência, ensina para a gente? Mais uma vez, eu peguei um texto motivador. Ela ensina que a medicina não é uma ciência exata. Por isso que eu nunca faria medicina. Eu acho que tem até uma expressão aqui, peguei nos textos motivadores. O médico prudente é aquele que reconhece os limites da ciência e, ao mesmo tempo, a complexidade da condição humana. Isso aqui é o que se aprende. Ele entende que cada paciente é único, tudo que eu tirei de lá, com história, crenças e valores próprios, ó. Mais uma coisa que eu tirei de lá. E que a cura não se reduz à aplicação de protocolos, mas envolve também diálogo, empatia, discernimento moral. Isso aqui entra no D2. Vou botar de outra cor, de verde. Em um mundo cada vez mais técnico e automatizado, a prudência se torna a ponte entre o saber científico e o agir ético. Lembrando que a prática médica é, antes de tudo, uma forma de sabedoria voltada à vida e à dignidade. Ó, isso aqui. Inspiração para o D2. Trouxeram enormes benefícios à humanidade, mas também criaram novos dilemas éticos. Exame de alta precisão, cirurgia robótica, papapá, mas pode gerar a ilusão de que o tratamento é uma questão puramente técnica. Em artigos, pesquisadores, é a virtude, ó, devolve humanidade à ciência por funcionar como um elo entre o que é tecnicamente correto e moralmente bom. Sempre onde? D2 também. O estudo destaca que as decisões clínicas exigem mais do que o domínio de evidência, pedem julgamento ético ou acessibilidade, de onde foi que eu tirei? Sensibilidade humana. O procedimento pode ser indicado segundo os protocolos, mas não necessariamente ser o melhor para determinado paciente, seja por fragilidade emocional, contexto familiar ou valores pessoais. É o caso das pessoas que não aceitam transfusão de sangue por motivos religiosos. A prudência orienta o médico a ponderar o que se aprende de todos os aspectos, buscando não apenas o tratamento ideal, mas também o cuidado justo e compassivo. Isso aqui é o como se manifesta, ou seja, como é que a gente percebe que aquele médico está sendo prudente. É isso aqui, é assim que se mostra. É o médico que não vai atrás do tratamento que, sei lá, que ele acha que é o melhor, o tratamento, sei lá, mais modernoso, tal. Ele pode optar por um tratamento mais conservador, tratamento mais tradicional, porque ele quer ser justo, porque às vezes aquele paciente está confiando nele. Eu tenho horror à cirurgia. Horror. Terça-feira mesmo, eu nem dei aula durante o dia todo. Eu estava no hospital porque eu tive crise de vesícula. E está aqui minha vesícula, cheia de pedrinha.
Meu filho já falou que se eu não fizer a cirurgia logo, isso daí pode piorar, tal, e eu tive uma crise brabíssima na terça-feira. E eu falei com o médico, não vou fazer cirurgia agora, não vou fazer, tenho medo de cirurgia, tenho medo de anestesia, eu morro de medo de anestesia. Eu morro de medo. E eu falei que não ia fazer agora, nem a pau. Diga, Alice. É que eu tava pensando, e acho que um exemplo também disso seria o próprio cuidado paliativo, que já foi tema de redação também. Exatamente. Tipo, que o médico precisa ter a sensibilidade e até a humildade de perceber que, às vezes, continuar um tratamento é pior para o paciente do que só, tipo, deixar ele cuidado paliativo e levar uma vida melhor. Exatamente. Inclusive, um dos repertórios aqui que eu separei, que eu vou até botar no Docs. Eu fiz esse Docs todo bonitinho, não sei por quê, apagou, porque eu faço no Word. E aí tinha apagado pouco tempo antes da aula de vocês, foi que eu estava catando tudo aqui para poder montar o Docs todo de novo. Mas um dos repertórios foi Ana Cláudia Quintana, que eu coloquei, que ela fez, né, aquele livro. Ela é uma das pessoas mais prudentes que existem. Vocês lerem a história dela, inclusive, que ela foi, inclusive, seguir geriatria por causa da avó, e seguir cuidados paliativos por causa da avó dela, que vivia com dores porque tinha fibromialgia e reumatismo. Então, a avó dela vivia com dores, e ela falou que queria curar essas dores das pessoas, porque a gente entra no universo da medicina e vê um médico aí que só quer curar, né? Que só quer curar, mas tem aqueles médicos que realmente se preocupam com isso aí. Então, ela é um excelente repertório. Diga, Alice. Outra coisa também que eu lembrei agora foi de eu acho que foi uma questão de algum vestibular que eu já fiz, que o texto motivador, desculpa, não, o texto da questão era como se fosse um dicionário traduzindo o jargão médico para as pessoas. E, tipo, talvez. Não sei se isso aqui entraria tanto como a questão da prudência, entendeu? Quer dizer, você pode falar da prudência de um médico que adota, isso daí seria para o D2, inclusive, que é quando que fala da dignidade do paciente, quando o médico compreende o paciente como um ser digno, uma das formas de ele mostrar para o paciente isso daí seria adotando um vocabulário que respeite a realidade socioeconômica ou sociocultural do paciente. Então, seria mais ou menos isso. Você pode colocar, mas não como um centro, entendeu? De tipo assim, de você fazer um dicionário. Aí você pode fugir um pouquinho. Sim. Mas é uma forma de humanização. Você pode citar, mas sem entrar nisso daí. Eu, inclusive, fiz no meu trabalho, eu trabalho no TRT, na área de tecnologia de lá. E TRT é Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, de todas as justiças, é a mais paternalista de todas, porque atende tipo assim, os trabalhadores, né? E muitas vezes não tem informação, não tem muita coisa. Inclusive, é uma das poucas justiças em que em que a parte pode advogar em causa própria, até para economizar com honorários, tal. Então, a Justiça do Trabalho permite isso daí, que ele advogue em causa própria, mesmo não sendo advogado, e ele vá para lá sem um advogado, a não ser que ele queira, a defensoria tem a Defensoria do Trabalho e tal. Só que a gente tinha muito problema, porque eles dependiam muito, os que tinham advogados, dependiam muito de advogado para poder pedir informação de processo, essas coisas, e aí o advogado falava aquele juridiquês, eles não entendiam, e aí, recentemente, a gente fez tipo um chatbot, tipo ChatGPT, que foi para traduzir esses termos, para a pessoa colocar lá parte do processo dela, e aí a gente meio que traduzir para eles, mostrar como que aquilo ali, enfim, trazer aquilo ali de uma forma mais clara, né? Que, entrou com embargo, não sei o quê, e aí teve agravo de petição, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa não entende aquilo.
É a mesma coisa do médico. Acho que esse dicionário era para estar em todas, inclusive, era para estar em todos os laudos sei lá, de ultrassonografia, de exame de sangue, de exame de imagem, essas coisas, deveria ter um dicionário desse. Não sei se isso daí é viável. É viável porque eu digo que isso daí pode dar ruídos comunicacionais na parte do diagnóstico, né? Mas alguma coisa mais clara, isso daí falar para o paciente, que fica desesperado. Por exemplo, quando minha mãe leu o negócio lá, que era nódulo, não sei o que, tal, e tinha todas aquelas palavras lá, enfim, tudo levava a crer que era câncer. Até que, quando a gente descobriu que não, né? Não, isso não é câncer, é benigno, não sei o que, mas até chegar lá, é uma forma de prudência, entendeu, Alice? Mas você vai ter que dar uma voltinha para falar isso. Seria melhor você dizer que um médico que adota uma linguagem que respeite a realidade do paciente está agindo de forma prudente, porque ele vai evitar que tenham problemas comunicacionais. Ou seja, vai evitar que o paciente entenda uma instrução errada e tome um remédio na dose errada, por exemplo. Isso é mais comum do que a gente imagina. O pessoal tomando remédio com dose errada, porque o médico não explica direito, ou de repente bota uma letra horrível no papel, principalmente no SUS. Isso acontece muito, porque no SUS nem tudo é impresso. Isso daí, muitas vezes é escrito na mão. E aí o médico com a letra feia, já era. Tirei sua dúvida, Alice. Sim, Pro, obrigada. Ó, descendo aqui, mesmo que em alguns momentos, mais uma coisa aqui, ó. O ato de curar deixa de ser uma aplicação fria de técnicas, foi o que eu falei, né, da humanização, ó. Deixa de ser uma aplicação fria de técnicas e passa a ser um exercício de discernimento moral e escuta ética, onde o saber científico e o humano se encontram, que foi exatamente o que eu coloquei lá, coloquei com minhas palavras. Olha a problemática escrita, ou escrita implícita, deixa de ser uma aplicação fria de técnicas. Então, quando tem esse encontro, que a gente chama de protocooperação, entre a ciência e a humanização, ele realmente deixa de ter esse viés mais técnico. Que a medicina, por natureza, é uma ciência de incertezas, o que eu coloquei lá, ó, a medicina é, por natureza, uma ciência das incertezas e uma arte das probabilidades. Isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Vou até copiar. Então, o médico aprende isso daqui, ó. Cadê? Não, é uma ciência exata. Esse aqui, ó. É uma ciência das incertezas e uma arte da probabilidade. Foi o texto motivador que eu tirei. Eu tirei isso daí. E, cadê? Mesmo com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, há situações em que os dados são insuficientes e as respostas não são claras. O médico precisa recorrer à prudência, à virtude que permite, ó, o que eu coloquei lá em cima, ó, agir com equilíbrio, reconhecendo os próprios limites, priorizando o bem-estar do paciente. E isso eu também coloquei lá. Eu estou lendo isso aqui com vocês, só para vocês verem que o texto motivador, por menor que seja, eles dão um indício para vocês, eles guiam vocês. Óbvio que eu não vou copiar isso daqui com as mesmas palavras que estão no texto, claro que não, mas ele dá um norte. Então, se vocês se depararem com algum tema que vocês não sabem sobre o que falar, eu tenho, inclusive, na plataforma, eu tenho 2 temas absurdos, é um desafio até para vocês. O pessoal fica puto quando eu peço para fazer. Um é sobre o glitter comestível, o outro é sobre os emojis. E foi criada uma lei que agora proíbe que as pessoas escrevam textões e que as pessoas vão ter que se comunicar nos meios virtuais só por emojis. Eu coloquei um texto desse daí. Eu sempre faço esses temas absurdos, justamente para vocês se desafiarem. Então, voltando aqui, a virtude nesse contexto não significa hesitação, mas sim a capacidade de deliberar com consciência e empatia. O profissional prudente sabe que o cuidado não termina quando a cura é impossível. Olha mais um aprendizado aqui.
ele se manifesta, ou se manifesta. Ele se manifesta também no alívio da dor, na escuta sensível, no respeito à autonomia do paciente, onde isso aqui entra no D2, que é a dignidade. A prudência atua como problemática, antídoto à arrogância do saber e como lembrete de que a medicina não trata apenas corpos, mas pessoas. Foi daqui que eu falei de quê? Da humildade intelectual. Seria isso aqui. Voltando para cima, a medicina não é a ciência exata, é por natureza uma ciência das incertezas, uma arte das probabilidades. Ele aprende isso. Aqui, uma coisa que tinha lá também, aprende a diferenciar os protocolos, que é a técnica da sabedoria prática. E se a gente vê, quando vocês começarem a atuar na profissão de vocês vão ver que muita coisa que a gente aprende na faculdade é aquela coisa certinha. Na prática, a gente vai ter que usar prudência e discernimento para poder usar. Aí vem o como se manifesta. A gente tem a questão da deliberação cuidadosa, ou seja, o médico não toma decisões automáticas. Ou seja, pondera os prós e os contras. Outra coisa, a gente tem a questão que entraria até mais para o D2, que é da comunicação transparente, que ele explica ao paciente tudo, as incertezas, os riscos, os benefícios, isso tudo torna o médico prudente, mostra, na verdade, né, que o médico é prudente. Quando o médico ajusta os protocolos à realidade e aos valores do paciente. Então, vou deixar isso aqui para vocês preencherem também. E aí a gente vem para um exemplo. Vou colocar paciente idoso com câncer terminal. Por que eu estou colocando essa situação aqui? Porque na hora que vocês estiverem argumentando, a gente tem isso aqui, ó, incertezas clínicas. Então, quando vocês estiverem argumentando lá, e não adianta vocês ficarem só citando, porque as incertezas clínicas, não sei o quê, o médico diante das incertezas clínicas, se vocês não citarem pelo menos uma incerteza clínica. Então, que incerteza clínica seria essa aqui? Então, vocês podem trazer essa incerteza na hora de colocar um exemplo, tipo assim, um paciente idoso que recebe, eu já estou dizendo que ele está com câncer terminal, com múltiplas comorbidades, recebe um diagnóstico de câncer. Então, aqui dá para vocês trazerem muito essa questão do protocolo tal. Em vez de o médico imediatamente iniciar uma quimioterapia, que é um tratamento agressivo, ou seja, o protocolo padrão, e um médico prudente vai sentar com a família, vai sentar com o paciente, vai avaliar a qualidade de vida do paciente, vai avaliar o desejo do paciente, os valores, e juntos eles vão chegar a um tratamento que priorize o conforto do paciente, mesmo que isso daí signifique uma sobrevida menor, mas que seja uma sobrevida com qualidade. Então, essa decisão equilibra tanto a incerteza do prognóstico, quanto o bem-estar do paciente. Ele consegue trazer esse equilíbrio. Por isso, quando trouxer, tem outros exemplos que vocês podem trazer aqui, que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Essa é a lacuna aqui que vocês têm que preencher. Uma coisa que vocês erram muito, às vezes tem, mas sei lá, eu vi isso muito no tema de esperança, que é a esperança em meio a contextos de pessimismo e incerteza. Ninguém trouxe nenhum contexto.
Só falou lá que as pessoas enfrentavam diversas adversidades, diversos problemas, diversos reveses, as palavras mais bonitas, mas ninguém citou um. Que problema, que revés, que adversidade? Basta citar um, gente. Uma doença grave, a perda de emprego, sei lá, a perda de um ente querido, uma traição, a perda de um namorado, qualquer coisa que mostre que é uma situação difícil. Nesse caso aqui, uma incerteza clínica seria o quê? A decisão sobre o melhor tratamento para um paciente, a decisão entre seguir com o tratamento ou colocar o paciente em um cuidado paliativo, mas que vocês citem pelo menos um para preencher o que a gente chama de lacuna argumentativa. Isso daí é super importante. E, no finalzinho, finalmente, as consequências positivas, ou seja, você tem a prudência orienta o profissional vai agir com equilíbrio diante das incertezas clínicas, e aí, qual a consequência positiva? A gente tem decisões mais seguras e personalizadas. A gente tem o clichê, né, que é o fortalecimento da relação médico-paciente. E a gente tem a redução de erros médicos. É para trazer tudo? Não precisa. Se vocês trouxerem, é para trazer ligado. Dá para trazer tudo. Dá para trazer tudo aqui ligado. Mas vocês não precisam. Outra coisa, não é para trazer conselhos, nem retomar o tópico frasal, tipo, repetir. Desse modo, é evidente que a prudência guia o médico. Não é para trazer isso, gente. O tópico frasal aqui, de forma bem rude, seria alguma coisa assim, ó. Nesse contexto, uma postura prudente, profissional de saúde atua como uma espécie de azeite para orientar em direção mostrando ao equilíbrio herente. Sinônimo para incertezas, dúvidas. Palavra bonita para incerteza. A gente pode botar as contradições ou as dúvidas mesmo. Perante. Deixa eu ver. Perante as inseguranças inerentes. Seria mais ou menos isso aqui. Lembrando que eu estou trazendo todo de uma forma bem seca. Eu parafraseei algumas coisas, mas ainda assim, eu estou trazendo exatamente o que está lá na minha tese. A minha tese que seria mais ou menos isso aqui, ó. Desse modo. Assim como Miguelinho aprendeu a olhar profundamente antes de agir, seguinte,
capaz de agir com equilíbrio. Eu posso até colocar capaz de agir com equilíbrio. Clínicas e assegurar decisões adequadas. Seria isso aqui a tese. Vejam que eu não mudei quase nada aqui. Eu mantive a essência. Faltou eu colocar aqui, é importante, tal, que eu vou botar essas coisas. Desse modo, assim como Miguelin aprendeu a olhar profundamente antes de agir, poderia até ter tirado Miguelin, botei isso aqui só para retomar a analogia. É central analisar como o médico prudente se torna capaz de agir com equilíbrio, ou então como a prudência torna o médico capaz de agir com equilíbrio perante certezas clínicas e assegurar decisões pautadas na ética para suscitar a dignidade do seu assistido. Seria isso aqui. Vejam que eu não fiz grandes paráfrases, eu mantive as palavras-chave, mantive o sentido, não mudei o sentido, eu não peguei e coloquei que o médico vai oferecer um cuidado mais humanizado. Ele oferece, mas não é não é o X da questão aqui, não é o que ele está pedindo. Ele aqui está pedindo um médico ético para agir com equilíbrio, garantir o médico prudente para agir com equilíbrio e garantir decisões éticas. A humanização traz um desenvolvimento. A humanização traz como um resultado da prudência que traz o agir ético e aí traz a humanização. Vocês entenderam aqui, gente? Os 4 sobreviventes. Alguma dúvida? Não. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo no chat, na hora que vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvida, eu fiz o planejamento aqui, pode ver meu planejamento tá bom, tal. Eu sempre olho, gente. Eu gosto, inclusive, quando vocês fazem isso daí. E vou botar esse tema na plataforma agora, terminando a aula. Eu vou botar esse tema lá na plataforma. Então, façam esse tema. E se forem fazer outro, me avisem que eu indico um tema, tipo, que eu acho que pode cair. Eu até peguei 4 temas agora e fiz 4 temas esses dias, né? Domingo, que estava todo no Enem, não dei aula. Aí eu fiz os 4 temas para a Baiana, assim, com base no que tinha no site da Baiana, no site da Strix, pesquisando um monte de coisa lá. Eu fiz outros temas, e aí eu vou colocar lá também na plataforma, mas são temas que a gente vai trabalhar aqui. Aí, antes de fazer, vocês me avisam para ver se vai ser algum tema que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Certo? Certo, Então, Pro. obrigada por ficarem até o final e até a aula que vem, gente. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.